Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Neilson, do canal Neilson RV. Esse canal é bênção para você, então já inscreva-se, ative o sininho, dá um joinha aí para que o YouTube possa enviar esse vídeo, para mais pessoas, para o conhecimento da palavra de Deus. Amados, nós estamos aqui no intuito sempre de divulgar o Evangelho, uma das ferramentas que nós temos, Não é só para o mal, vamos usá-la para o bem. Amém? Que nós possamos ser sábio, inteligente nesse aspecto. Hoje nós vamos falar sobre o endemoniado de Gadara, o Gezareno, Algumas versões dizem aí Gezareno. Mas, irmãos, quando Jesus estava em Cafarnaum, após ele estar em Cafarnaum ali, ele pediu para os discípulos, irmos conduzi-los até a outra margem, e no meio do caminho, no meio do mar da Galileia ali, houve-se uma tempestade. Jesus acalmou a tempestade, todos aqui conhecem essa passagem, e após Jesus acalmar essa tempestade, Jesus foi para o outro lado. E o outro lado seria Gezara, ou seja, a terra dos Gadarenos, que era chamado aquele território ali, chamado de Decápolis. Decápolis vem de 10 cidades, ou seja, Deca vem de 10, Polis vem de cidade. E aquela cidade, existia 10 cidades ali, uma delas era Gezara e Gadara, e também uma das mais principais era Damasco. Damasco tem uma ascensão política já bem elevada em relação às demais cidades daquele território, de Decápolis. Mas as outras cidades eram cidades pacatas, cidadezinha pequenininha, que não tinha nenhuma ascensão política, mas Damasco já tinha um monopólio já em relação à sua potência, tanto política e econômica. Mas as outras cidades tinham a sua produção de gados, animais, e vice-versa. Gadara vem de gado, ou seja, de criador de gado. Essa é a expressão, ou seja, a junção do nome. E o sufixo também. Nós percebemos que quando Jesus chegou, após Jesus realizar aquele feito ali no aspecto da natureza, Jesus demonstrou também que ele tem autoridade sobre também a natureza. Quando Jesus desembarcou, veio um homem endemoniado, Lucas capítulo 8, versículo 32, fala que ali havia uma grande manada de porcos no monte, e esse espírito imundo pediu-lhe Jesus para que lhe entrasse dentro dos porcos. Jesus lhes permitiu. E então aconteceu aquele episódio. Existia um homem que era muito temido naquela região. Esse homem estava possesso de espírito imundo, e esse homem era um homem qual tinha família. A família não mais suportava ele, ninguém mais suportava ele, as autoridades também não suportavam ele. Ele é um homem que era insociável, ou seja, não tinha lugar para ele na cidade. A família não queria mais perto. E quando Jesus chegou ali naquela região, os discípulos, obviamente, todos conheciam da fama daquele homem, óbvio que indagou para que Jesus não passasse por aquele caminho onde estava aquele homem possesso de espírito imundo. Mas, no entanto, Jesus passou naquele caminho, e aquele espírito imundo, imagina o medo dos discípulos, que estavam com Jesus, que sabia já daquela fama daquele homem, que aquele homem agredia todo mundo que passava ali na região, morava num sepulcro, numa fenda, é uma espécie de uma rocha cavucada, que tem aquela fenda, e aí alguns salteadores, algumas pessoas fora da lei, algumas pessoas que estavam fugitivos de algum possível crime, morava em sepulcros, morava ali em alguns despenhadeiros, E quando nós vamos perceber, existiu essa fama literalmente deste homem, esse Gezareno, ou Gadareno, pode ser a mesma coisa, que Gezareno seria o pai dos Gadarenos, a respeito do seu clã. Mas esse não é o caso nesse momento. Mas vamos nos ater aqui alguns atributos aqui. E quando aquele homem, possesso de espírito imundo, vê Jesus, ele corre, aproxima de Jesus, elogia Jesus, chama Jesus, que Jesus realmente é o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, tu tens autoridade, tu tens poder, não me tire daqui, não me mande para o abismo. Percebe que Jesus tem autoridade, tinha autoridade para mandar
o inimigo, o espírito imundo, o tentador, para o abismo naquele instante. Ele sabia que Jesus tinha autoridade. Mesmo que não fosse o dia deles ir para o abismo, porque tem um dia, o diabo, ele sabe que o dia dele já está próximo. Logo, logo mais, ele vai ser condenado eternamente, né? Então, quando aconteceu esse episódio, ele percebe que ele não quer ir para o abismo. Ele sabe que lá é doloroso, é lá um local de sofrimento, um local que até mesmo o espírito imundo não quer ir para lá. O espírito não quer ir para lá. O diabo não quer ir para lá, para esse lugar chamado abismo, que lá vai ser, obviamente, a ira de Deus despejada sobre eles, né? E não tem escapatória. Quando Jesus começa a conversar com o diabo, não é que Jesus quer que nós conversamos com o diabo. Nós vamos perceber que a conversa dele não era uma conversa muito amigável com Jesus, a conversa dele era tendenciosa, a conversa dele era para armar uma para Jesus, mas para Jesus, Jesus não caía no laço dele. Tem gente hoje que conversa com o diabo e acha que tem um controle e tal, isso, aquilo. Não é isso que Jesus deixou para nós, certo? Expulse em nome de Jesus e segue em frente, e o nosso caminho e nosso propósito é anunciar o evangelho, não ficar dando conversa para espírito imundo, certo? Depois que ele pede e roga a Jesus para que não expulsasse, não mandasse ele para o abismo, ele vê se o outro lado. O outro lado que ele viu é que pediu Jesus para que entrasse dentro dos porcos. E quando Jesus escuta essa proposta, Jesus fala assim, beleza, pode entrar. E assim eles entraram naqueles porcos. Conta-se aproximadamente mais de 2.000 porcos, né? Que o espírito imundo entrou ali dentro, aquela manada de porcos que saiu de dentro daquele homem. Imagina, obviamente, cada um espírito imundo saindo de dentro daquele homem e entrando de dentro de cada um porco, tinha também a possibilidade de cada porco também ter 2.000 demônios, né? A Bíblia fala que existia legiões, né? Legiões se refere a muitos. Um batalhão do Império Romano de soldado seria 6.000 homens, uma legião. Ou seja, ele deu uma expressão que seria muitos espíritos imundos que estavam ali habitando dentre eles. E o engraçado é que quando Jesus ordena ele sair, ele não sai de imediato. Ele primeiramente causa uma resistência, né? E aquela resistência, ele tenta negociar com Jesus a sua saída de dentro do homem. Parece que ele está causando ali meio que uma resistência, né? E quando ele sai daquele homem, o espírito imundo sai daquele homem, não saiu de um por um. Um falou, eu não vou sair. O outro, eu não vou sair, não vou ficar, não vou ficar. Ele saiu de todo inconforme de imediato e entrou nos porcos e precipitou-se no mar e morreu todos os porcos ali afogados, causou um prejuízo financeiro ali para aqueles criadores de porcos, ali, aqueles donos ali de porcos. Gadara tem a expressão de a junção, o sufixo de criador de gado, né? Aquela região era uma região praticamente rural, onde que os pessoal criava muitos animais ali. Amém? E quando ele saiu de tudo conforme, eles são organizados. Tem gente que fala que o diabo é bagunçado, que o diabo é esculhambado, o diabo não tem ordem. Irmão, tem uma organização. Eles não é um contra o outro, certo? Eles têm uma junção entre eles, que eles têm uma conexão. Muitas das vezes nós cristãos, nós não somos tão conectados, né? Tão ligados, entendeu? No caso de atividade para o crescimento do reino, né? O diabo não quer destruir o seu reino, o diabo quer crescer mais o seu reino. Muitas das vezes os cristãos querem dividir o reino de Deus, né? E essa divisão vai beneficiar o diabo, não vai beneficiar o reino de Deus, certo? E quando ele saiu de imediato, precipitou, que causou aquele alvoroço, os pastores que estavam ali pastoreando os porcos, correu, contou para os patrões vieram, os donos ali, todo mundo já veio, não, tem que tirar esse homem daqui, porque se nós deixar esse homem aqui, vai causar um prejuízo, vai nas nossas vacas, vai nas nossas galinhas, e vai dar um prejuízo econômico. Então eu prefiro o sucesso econômico do que a libertação de vidas. Aquele homem, as autoridades tentavam recrutar ele, recuperar ele, e não conseguia. Ou seja,
A sociedade tinha medo dele. A sociedade não queria ele perto, queria que ele ficasse cada dia mais longe, né? Mas no tocante, Jesus chegou com a solução, a sociedade não quis. A sociedade preferiu estar financeiramente abonada do que libertação. Tem gente que prefere ter uma vida aqui nessa terra bem abastada, né? Bem próspera, mas não prefere ter a salvação, não prefere ter a libertação, ter a presença de Jesus, ter a transformação por meio de Cristo Jesus. E isso é uma escolha do ser humano, e Jesus aceita essa escolha do ser humano. E quando veio aquela multidão pedindo que Jesus saísse daquele termo, daquela terra ali do Decápolis, Jesus obedeceu. Jesus falou, beleza, vocês não me querem aqui, eu vou ter que ir embora mesmo. E assim Jesus o fez. Jesus saiu daquela região, mas antes de sair, parecia que o diabo tinha passado a rasteira em Jesus. Parecia que Jesus tinha recebido um checkmate ali do espírito imundo, né? Do espírito maligno. Mas o que aconteceu? Jesus deu uma cartada maior. Jesus pegou aquele homem que estava possesso anteriormente, sendo usado pelo diabo. Jesus pegou aquele homem e colocou ele para fazer a missão que Jesus ia fazer naquela região. Porque aquele homem, ele era bem conhecido, todo mundo sabia a fama dele, em Decápolis, né? E obviamente sabia a situação de miséria que ele estava ali naquele momento. E quando ele recebe aquela transformação, recebe o ID de Jesus, a autoridade, e ele pede Jesus, mestre, não deixe que eu fique nessa região, porque é perigoso. Ele estava com medo, obviamente, de voltar novamente os espíritos imundos e se apossar da vida dele. Todos os parentes, né? Jesus falou assim, vai para a sua família. Ou seja, ele tinha família. E quando ele recebe aquela cura, imagina os parentes, quando chegaram lá, ficaram felizes com a presença dele. Rapaz, mas tem cabimento não. Como que esse homem mudou? Quem que transformou a vida dele? E quando a gente vê transformação na vida das pessoas, e se nós vermos também, nós vamos sentir aquele apetite também de transformar a nossa vida. Então aquilo foi um testemunho vivo, ocular, que Jesus usou aquele homem. E quando aquele homem foi anunciar o evangelho, anunciar a salvação, falar a respeito de Jesus, cheio do Espírito Santo, com convicção e com obras para dizer mesmo que realmente o povo perceber, rapaz, se transformou a sua vida, que era endemoniado, se transformou a sua vida, que era jogado, desprezado pelas autoridades, que era desprezado pela família, o anseio da família não queria mais ele ali presente, se desprezou, se curou a sua vida, Jesus também pode curar a minha vida, e muitos creram em Jesus por meio daquele homem. Ou seja, Jesus deu um checkmate grande no espírito imundo, e além de tudo, o próprio que era inútil, Jesus colocou útil. Muitas das vezes, você acha que você não é útil? Obviamente, você é útil em nome de Jesus. Cristo já te lavou, você é remido pelo sangue do Cordeiro. Se você crê que realmente Jesus é o seu Salvador, se colocar Jesus como seu guia, como seu Redentor, com toda certeza a sua mente vai ser refrigerada e você vai ter um alívio e você vai se sentir liberto de toda a parte opressora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Outro sim também é porque os judeus tinham muitos princípios nas suas leis ali morais, suas leis ali tradicionais que eles tinham, principalmente a respeito de algumas leis que tinha escrito nos seus Talmudes, né? Que era uma espécie de uma constituição que eles tinham ali, usando ali paralelo com a lei de Moisés. Uma delas era guardar o sábado, outra delas era não comer carne de porco, né? Percebe-se que Jesus, quando foi para Jerusalém, anunciando ali para principalmente os religiosos, né? Era 4 religiões predominantes ali. Jesus, ele foi para os religiosos não queriam ouvir o ensino de Jesus, procurava matar Jesus, procurava desqualificar Jesus, falava que Jesus não era enviado de Deus. E, além de tudo, eles não acreditavam na mensagem de Jesus. Eles rejeitavam Jesus, o qual todos os escritos sagrados, os escritos que eles mesmos escreveu, testificava que eles liam lá no templo, os rolos sagrados, todos
testificava a respeito da vinda do Messias, a respeito de Jesus Cristo. Mas eles estavam tão obcecados na religião que eles não enxergou Jesus, né? E aí você vê, né? E aí eles não comiam carne de porcos. Percebe que eles não aceitou a carne de porco, né? Mas o diabo preferia entrar dentro dos porcos, viver dentro dos porcos, habitar dentro dos porcos, do que morar no abismo, do que ser expulso para o abismo. A Bíblia fala que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho de todos, Jesus Cristo é a salvação. E por meio de Jesus Cristo, a humanidade decaída, pecada, a humanidade que ficou destinada para ir para o abismo, ser lançado no abismo, se essa humanidade estiver com Jesus, ela não vai para o abismo. Mas se ela não estiver com Jesus, ela vai para o abismo. O diabo não queria ir para o abismo, mas queria estar dentro dos porcos. Já os religiosos preferiam ir para o abismo e não preferia comer carne de porcos, ter contato com porco. Parece uma coisa meio louca, né? Uma coisa bem hilária de se pensar. Obviamente, se eles tivessem o conhecimento total, eles preferiam comer carne de porco, morar no chiqueiro, do que ir para o abismo. Então, é uma lição que Jesus trouxe ali para os religiosos da época, né? Que eram os tradicionalistas, né? Para mostrar a situação do que o futuro daqueles que não seguir Jesus, daqueles que não voltar para Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que nós possamos escolher Jesus Cristo, que nós possamos estar sempre com Ele, porque Ele vai nos dar a fortaleza, e em nome de Jesus, que você vai ser abençoado para a honra e a glória do Senhor Jesus. E mostra também a autoridade de Jesus sobre o aspecto natureza, mostra a autoridade de Jesus, que Jesus tinha expulsado uma certa feita o demônio de um jovem, de uma jovem, e agora Jesus expulsa agora uma legião de demônio. Ou seja, Jesus não tem autoridade, né, só sobre um demônio. Jesus tem autoridade sobre legiões e legiões. Ou seja, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, o versículo 18. Todo o poder foi dado no céu e na terra para Jesus Cristo. Amém? Que o Eterno possa te abençoar. Não lembre, inscreva-se em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui lançando alguns vídeos aqui. Depois nós vamos estar elaborando um estúdio melhor. Vamos estar aí também conseguindo uma câmera, também algumas boas edições. Mas aqui tudo é no começo. No começo tudo é uma dificuldade, mas nós vamos conseguir em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem todos na paz. Amém e amém.